como os leigos devem praticar, né? E aí ele falava da importância da gente tentar manter os 5 preceitos, né? Que são basicamente abster-se de matar seres vivos, de ter comportamento sexual impróprio, linguagem incorreta e abster-se de intoxicantes. Mas o que foi muito interessante foi que ele falou assim, bom, se você mantiver 5 preceitos, tá bom. Tá bom, né? E tentar manter 8 preceitos ao menos uma vez ao mês, né? Aí o Ajahn Mudita até exemplificou que você poderia fazer num domingo, por exemplo. Você pratica normalmente e aí no domingo você tira esse dia para você fazer esses 8 preceitos, né? E aí o que diferencia basicamente os 8 dos 5 são que você vai aumentando o grau de renúncia, né? Então, é mais ou menos aquela coisa, quanto mais se aperta, né, mais o fusquinha grita, né? Assim, então aí a sua mente já começa a criar aqueles incômodos. Então essa renúncia vai ao entretenimento, como lembrou o João na sua palestra, ao Facebook também, né? A comer em horários não apropriados, então em torno do meio-dia normalmente. Então você faz uma prática mais próxima dos monges, em se deitar em camas altas ou leitos luxuosos, então você vai se deitar muita gente deita próximo ao chão, ou cama simples, né? E supõe-se, né, a interrupção da atividade sexual. E aí foi muito interessante que o Longpo-Piya, à medida que ele estava explicando, ficou muito claro para mim assim que o grau que você tem dentro de um mosteiro, dentro de uma formação monástica, né, de dedicação, e como lidar com esse momento em que as dificuldades vão aparecer, é muito diferente do leigo, né? Quer dizer, você faz a renúncia, mas você está sozinho, você está levando sua vida, você vai ficar com aquela chateação e às vezes não vai poder simplesmente, você vai trabalhar, você não vai ficar sentado observando sua chateação, né? Então eu achei muito interessante de falar, não, mantenha os 5 preceitos, né? E uma vez ao mês, os 8, porque não dá. Aí eu fiquei pensando, isso ficou assim na minha mente, né? Assim, claro, longe de dizer que 5 preceitos são fáceis, né? Mas de uma certa forma, isso ajuda a dar uma estabilizada na mente, né? As questões, os problemas que se apresentam normalmente com 5 preceitos, você tenta diminuir. Mas ao mesmo tempo, ficou claro que o ambiente monástico dos monges é diferente dos nossos. Até porque as horas de voo em meditação de monges são bem diferentes, né? Então, a nossa vida de leigo, ela tem muito, quer dizer, um acesso muito maior a essas coisas, os nossos prazeres, né? Quer dizer, a gente tem aquela fomezinha, come um docinho, né? Tá com sede, compra, não, vou tomar o suco, tomar o refrigerante, enfim. Para o monge, a mente e o treinamento dele tem que lidar com essa frustração constantemente. Mas por um outro lado, e o Longpo-Piya disse isso, não imitem um monge, né? No sentido de que você tem que ter consciência da sua condição de leigo. Eu achei isso muito libertador, né? Quer dizer, a sua condição de leigo não é simplesmente, claro, os monges lidam com pessoas muito diferentes, né? Lidam com dificuldades muito grandes. Mas a nossa vida da cidade, em grande medida, é bem diversa. E aí isso acabou vindo na minha mente como uma questão, né? Peraí, se isso não é exatamente o ponto, né? Quer dizer, você vai fazer um grau de renúncia, mas você volta. E é claro, a meditação, em alguma medida, é a renúncia também. A gente se senta e a mente fica lá. Estou cansado, estou com dor, nossa, não deveria ser assim, mas a gente renuncia a acreditar nisso, fica ali, não, vou ficar. O que dá para fazer bem como sendo leigo, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, o que se apresenta para o leigo, tanto para um monge, né, quer dizer, um monge engajado na prática, que a gente não é muito diferente. E aí surgiu esse tema, né? A percepção da impermanência.
Porque se a gente for ver bem, você não precisa nem ser budista para perceber a impermanência. Você não precisa acreditar na impermanência. Ela se manifesta. Né? E aí, percebendo a impermanência como algo muito básico, mesmo não só para pessoas, né? Porque os animais percebem a impermanência, vocês podem ver, na natureza os animais são super atentos, né? Porque, de fato, a vida deles, em alguma medida, depende disso, né? E a impermanência, ela se apresenta como fundamento do que o Buda entende como a base de todos os fenômenos, né? Quer dizer, os fenômenos, eles são impermanentes, né? Quer dizer, querendo ou não, estejamos cientes disso ou não, ela se manifesta, a impermanência. Não tem como definir. É claro que na cultura popular, se a gente for pensar em impermanência, como é que as pessoas se dão conta da impermanência? Quando se dão mal, né? Ah, nossa, eu era tão feliz e não sabia. E principalmente música, né? Você vê assim, é uma tristeza só, né? Ah, você era isso, você era aquilo. Só valorizei quando te perdi. E por aí vai, né? Quer dizer, toda espécie de sofrimento te lembra a impermanência. Mas quando você está feliz, não tem permanência que dure para sempre. Nossa, não há nada igual a você e por aí vai. Mas se a gente for ver bem, né, o que o Buda nos propõe não é só uma reflexão sobre os relacionamentos amorosos, na verdade. É uma reflexão de que todo fenômeno é sujeito à impermanência, né? Então, por isso que eles, em algum momento, eles apresentam dor, fim, separação, mas é parte da natureza do fenômeno. Quer dizer, a gente não consegue expulsar isso dos fenômenos. Então, se a gente for pensar bem, tudo se modifica, né? A gente pode pensar no estado, uma questão simples. Quando chegamos aqui, quando fomos sair, nós, há poucos momentos estávamos meditando, era outro estado, né? Eu gosto de pensar sempre assim para o povo, se a gente pensar nas nossas expectativas enquanto crianças do que fosse ser adulto, a gente pensa assim, nossa, quão diferente é, né? Eu me lembro que quando eu era criança, se falava muito assim, não, no ano de 2000 os carros vão voar. E aquilo criava uma imaginação enorme dos carros voando no ano de 2000 e tal. De lá para cá só vinha engarrafamento, né? Quer dizer, as coisas se modificam, né? E vamos criando outras expectativas também, né? Mas, de qualquer forma, o Ajahn Sumedho, ele chama a atenção para um dado muito importante, o Ajahn Sumedho, o Luang Por Sumedho, como a gente chama respeitando também, esse senhor sorridente, de que a impermanência está inerentemente ligada à dukkha, né? A insatisfatoriedade dos fenômenos, né? O sofrimento dos fenômenos, ou como na tradução do Ajahn Panisaro, o estresse, né? Em algum momento o fenômeno vai trazer alguma insatisfação. Isso vale para a nossa respiração, para as sessões meditativas, né? Vai para o que a gente gosta de fazer também. Isso em algum momento vai ser cansativo, vai ser o que a gente não quer fazer, né? E aí o Ajahn Sumedho, ele... eu gosto muito de trazer muitas das reflexões dele, porque ele sempre fala assim, a gente precisa trazer as coisas para o mais simples, né? E o Ajahn Mudita lembra isso também. O Buda poderia ter feito algo muito complexo, várias saídas, fórmulas, mas isso seria útil para a libertação do ser humano? Certamente não. Então o Buda ensinou o que é útil. E o Ajahn Sumedho, ele já falou várias vezes, principalmente quando tem encontros na Inglaterra com outros líderes religiosos, cada um vai falando, né? E as outras religiões sempre começam com definições muito grandes, né? A realidade é isso, o amor de Deus, né? Os deuses, etc. E a percepção do budismo é algo muito simples. Há sofrimento.
existe sofrimento. Né? É claro que a gente pode tomar erroneamente isso como sinônimo de você vai sofrer, né? Tá vendo? Você está sofrendo? Bem feito, é isso mesmo, né? E na verdade não é bem isso que o Ajahn Sumedho gosta de pôr em relevo, né? Ele diz, na verdade, é uma percepção neutra. O Buda vai lá e diz, há dukkha, há sofrimento. Quer dizer, você não vai encontrar em algum momento nesse mundo condicionado um cantinho em que tudo esteja perfeitamente imóvel, satisfeito, né? E feliz. Na verdade, isso vai envelhecer, vai ficar caduco, né? Então, o Luangpo, ele diz que essa percepção neutra, ela se torna opressora quando você abraça e diz, não, agora eu tenho o meu sofrimento, ninguém sofre como eu. Ah, tá vendo? Nossa, isso só acontece comigo. Né? E aí ele chama a atenção para um dado muito interessante. A gente não percebe o movimento que o eu faz em relação ao sofrimento. Né? Quer dizer, é o eu que está carregando esse sofrimento e aí está aumentando a carga dele. Né? E aí ele dá um exemplo que eu acho muito interessante, que quando se vai para os mestres da floresta, né, e ele foi aluno do Luangpo Chah, né, esse senhor aqui, ele, e o Adyaman também, nenhum deles diz você tem que sofrer, mas a grande habilidade da tradição da floresta é em lidar com o que aparece, inclusive o sofrimento. Então, apareceu o sofrimento, você vai saber lidar com aquilo, né? Então, de uma certa forma, o Ajahn Sumedho diz, não se preocupe, isso pode parecer muito pessimista, mas não se preocupe com o dukkha, né, o sofrimento, a insatisfação, porque vai aparecer. Se vai aparecer, você não precisa se preocupar. Não, sim, é verdade, se isso faz parte da nossa condição, quer dizer, é um longo processo de todos os fenômenos, né? E aí é interessante, porque então os fenômenos eles se apoiam num tripé, né? Que é a impermanência, a anicca, dukkha, que é o sofrimento, e anatta, a impessoalidade. Quer dizer, eles não acontecem por causa de mim ou de você. Acontece porque acontece. Então, por exemplo, um exemplo simples. A maior parte das pessoas, em algum momento, vai sentir dor de coluna. Né? Vai sentir. Pelo envelhecimento, pela má postura e tal. Mas um dia eu estava ouvindo um biólogo falando que é uma característica dos vertebrados. Se os peixes pudessem viver o tempo suficiente para chegar ao final da vida, digamos assim, eles teriam um problema de coluna, né? Então não é um problema seu, é um problema de ser vertebrado. Quando a gente pensa nisso, claro, é desagradável, é doloroso, mas tira muito do peso de você ter o seu problema da sua coluna. É um problema que acontece de ter coluna. Né? Bom, poderia não ser assim, sim, mas você não poderia andar. Você provavelmente outra tecnologia. Então, se a gente consegue dissociar a nossa identidade, quer dizer, o que a gente entende de dukkha da nossa identidade, boa parte desse peso se vai, né? Pelo menos do ponto de vista intelectual. E é um ponto nesse sentido do ensinamento do Ajahn Sumedho que tem muito a ver com o Ajahn Mudito diz, né? A gente tem que tentar desenvolver como leigo uma certa inteligência emocional. Usar nossa capacidade racional para pensar sobre essas coisas. Porque a gente tem uma tendência natural a somente reagir. Né? E isso tudo faz caminhar para o que em Pali é chamado de samadhiti, a visão correta das coisas. Né? No retiro, o Ajahn Mudito falou assim, que tem uma tradução que é muito boa, que é a visão exata. Porque correto ainda parece um pouco no ambiente cristão, né? Assim, no sentido de correto e incorreto. Mas não é exatamente isso. É mais ou menos o esforço que você tem que fazer corretamente.
né? Por exemplo, maratonista, não adianta ele dar aquela corrida logo de início, porque lá no final, daqui a 3 horas, ele está morrendo no final. Então ele vai lá e parece assim, pô, mas o cara não está numa corrida. Ele vai calculando o que ele tem que fazer. E essa visão justa a gente aplica também para a realidade. O Agêncio Medo, ele tem várias expressões que se repetem nos livros dele, que é ver como as coisas são, ver como é, né? É assim como é. Ou seja, não é uma percepção pessimista, eu não posso fazer nada, não há nada a ser feito nesse sentido, né? A batalha está perdida, né? Mas é você perceber que você não está o tempo todo em luta com a realidade, porque a realidade, ela muda, ela se transforma, né? E aí é uma coisa interessante perceber que um dos mecanismos explicativos do Agêncio Medo é justamente essa dimensão condicionada. A nossa realidade, né, e principalmente essa realidade leiga, imediata, ela é cheia de convenções, né? E a gente pode correr o risco de acreditar nesses conceitos como uma realidade fixa, né? Então a gente tem, por exemplo, quando a gente fala até de Samadhi, não se trata de criar mais um novo conceito, né, para a gente carregar. Mas a gente vê, por exemplo, sem estabelecer, mas a nossa cabeça, ela automaticamente vai criando palavras correlatas. Então, se eu disser, por exemplo, Deus, né, já tem um monte de ideias em torno desse conceito. Nós e os outros, né? Quem são os outros, né? Esquerda e direita, né? Como se vê? Aí já tem um monte de palavras em torno delas. Certo e errado, clareza e confusão. É muito comum a gente trazer essas expectativas duais, né, até mesmo para a nossa meditação. Mas elas são, todas elas, condicionadas, apreendidas, né? Homem e mulher. E aí pode parecer até estranho, né? Mas peraí, homem e mulher tem um fundamento teológico. Mas vamos pensar no que era, talvez, a expectativa de um homem e de uma mulher nos anos 40, do século XX. Né? A expectativa de um homem e de uma mulher hoje, em 2018, né? No século XIX. Então a gente vai vendo que, mesmo isso que pode parecer muito claro, são condicionados a contextos, a palavras, né? Mas e aí era por isso que eu pedi para a gente ler junto, há uma dimensão dessa realidade que não é condicionada, né? E é o que o Buda chama a nossa atenção. Eu estava falando isso, né, porque o Agêncio Medo chama a atenção dessa capacidade não discursiva de compreender a realidade, não mais uma explicação da realidade. E aí, por acaso, assim, eu estava lendo, aí tinha exatamente esse trecho que a gente leu e ele falou assim, um dos trechos que mais me marcou na minha prática foi justamente esse que mostrava uma dimensão não condicionada. Aí citava exatamente isso que a gente falou. Eu falei, opa, estou no caminho certo. Então, na verdade, essa realidade condicionada, ela não é a explicação última, né? Não é assim, a gente vai desvelar as coisas, chegar para é isso, né? É o final da novela. Mas é muito mais uma percepção de que vai ter momentos agradáveis, vai ter momentos desagradáveis, vai ter momentos mais imperfeitos, vai ter momentos satisfatórios, vai ter momentos insatisfatórios, vai ter momentos que você vai estar conectado com as pessoas, vai ter momentos que você vai estar desconectado das pessoas. Vai ter momentos super tranquilos na meditação, que você fala assim, se eu pudesse, farava agora aqui, ficava meditando. Tem onde você vai falar, não é para mim. Mas mesmo isso são conceitos, né? São conceitos sobre nós mesmos. Então, o que o Agêncio Medo nos propõe é uma coisa que ele chama de Sati Sappajana. E geralmente traduzido por visão correta, mas ele prefere chamar de a ciência intuitiva, né? No sentido de estar ciente, de estar atento. Ele diz que em inglês, quando a pessoa vai... Em português é um pouquinho diferente, que a gente fala presta atenção no sinal, né? Presta atenção.
mas ele, em inglês parece ser mais próximo a essa ideia de fique atento, né? Fique atento a atravessar. E ele diz que não é exatamente porque tem um perigo imediato, mas é você estar atento ao que se passa. Né? O tradutor francês do Agência Medo, né, de um dos livros do Agência Medo, chamou de atenção global intuitiva. Eu achei isso bem legal, né? Global porque você está, é algo difuso, né, mas você está atento. Intuitiva porque não é discursiva, na verdade. Né? E aí quando você tem essa atenção global intuitiva, você percebe esses mecanismos aparecendo na sua mente. Sejam os mecanismos de aversão, não suporto isso, por que fulano fez isso? Ou então os seus mecanismos, né, de desejo, poxa, se tiver isso eu vou fazer, vai ser legal pra caramba. Você percebe, não, nada de, né, um show de música, você percebe o quanto você vai criando toda uma narrativa que você vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Ou você vai encontrar as pessoas, né? Mesmo querendo ou não, isso faz parte da maneira como a gente vive nesse mundo condicionado. Assim, eu encontrei o Luan Popier várias vezes durante aquela semana. Vai ser assim, se o Luan Popier estiver assim, eu vou fazer assim. Né? E quando você chega lá, é completamente diferente. Né? E aí, quando a gente se dá conta desses mecanismos, a gente se dá conta do que alimenta esse samsara, né? O samsara, que é essa roda de nascimentos e morte, né? Seja no sentido de último, né? No sentido da gente vai ter uma vida e de repente outra vida e depois outra vida, mas dos próprios fenômenos, né? Você está muito engajado numa atividade, de repente todo mundo muda, a pessoa de trabalho muda tudo. Né? Aliás, literalmente, samsara é esse vagar, é estar por aí. Né? As palavras que o Buda utilizou são todas muito, claro, hoje são em Pali, mas elas deveriam ser muito claras, né, para as pessoas. O samsara, aí você fala que é o vagar, é o estar perdido na multidão, seria algo nesse sentido. Né? Então essa consciência intuitiva que o Agência Medo chama a atenção, não é algo que a gente precisa fazer um esforço, no sentido de, não, agora eu vou controlar todas as condições do meu quarto, né? Tem barulho lá fora, não, agora eu não vou meditar só quando estiver no mais absoluto, vou trocar essa janela, né? Não, você pode meditar no meio do barulho. Tá incomodando? Tá incomodando. Aí você percebe sua mente dizendo, tá incomodando. E aí eu li uma história que me chamou muita atenção, assim, do Agência Medo, que ele conta, aliás, assim, em Amaravati eles estão reunindo parte dos ensinamentos do Agência Medo. O Agência Medo é o monge sênior ocidental que mais tempo tem, né, na linhagem do Lompochá. Então ele foi à Tailândia no exato momento que não tinha nenhum ocidental. Né? Então, imaginem o que era um homem muito alto, talvez 1,90 m, né, ou perto disso, forte, americano, né, chegando no meio da floresta para treinar como monge. Ninguém tinha ideia daquilo, né? Tanto que ele já falou várias vezes que nos primeiros momentos as pessoas tentavam oferecer hambúrguer. E a primeira imagem que eles tinham de americanos eram os dos filmes. Então era o filme de Hollywood ou de cowboy. E aí ele conta que quando ele abria assim a janela do seu culto, tinha várias pessoas doidas para ver ele fechava assim. Quer dizer, apesar disso tudo, apesar de não falar a língua, ele permaneceu na Tailândia, insistiu, né? E hoje é um dos grandes professores da tradição da floresta, né? E um dos primeiros, assim, e que em 2016 esteve aqui na SBB. E de uma certa forma, todo esse processo que a gente veio passando, né, de sair lá da Santa Teresa, de conseguir ter o Agência Mudito em São Lourenço, criando o primeiro mosteiro da América do Sul, né, para treinamentos de leigos, mas principalmente no futuro para treinamentos de monges, né, estabelecendo a Sangha no Brasil, se deve em grande medida à presença dele,
a simpatia, assim, em pessoa, né? Assim, é de uma simplicidade, às vezes, que você fica tocado mesmo. Eu me lembro que uma das perguntas que foram feitas lá na SBB foi assim, não posso mesmo, você poderia falar do seu encontro com a Ajahn Chah? Aí a gente pensa assim, nossa, não, eu vi o Ajahn Chah e não sei o quê. Ele diz, não, eu tive muita sorte, ele não era muito conhecido. Assim, poxa, uma coisa... ele pensou em ir para o Japão, mas o Japão era frio, na Tailândia o clima era menos rigoroso, então ele foi para a Tailândia e teve a sorte de encontrar a Ajahn Chah. Eu falei, nossa, de uma simplicidade muito clara. Mas na história que eu queria contar mesmo para vocês, ele falou que ele era noviço, né? E aí ele começou a desenvolver a ideia de que ele deveria ser vegetariano. Nada contra, né, ser vegetariano. Mas na Tailândia ele era um dos poucos ainda monges ocidentais e as pessoas ofereciam toda espécie de comida. E aí ele começou a criar uma certa resistência a essas comidas. Aí ele pegava só os vegetais. Num dado momento, um outro noviço viu que ele pegava só os vegetais. Aí no dia seguinte, pegou sozinho todos os vegetais disponíveis, deixou um pouquinho com ele. Aí ele sentiu muita raiva, né? Aí ele foi lá, pegou algo que me parece, pela explicação, um tempero muito apimentado, jogou na espécie de bowl, assim, né? Porque é maior, como se fosse assim, jogou na dele e pronto, ficou. Eu imagino o clima que ficou entre os noviços naquela tarde. Bom, aí ele diz assim, a primeira coisa é importante que haja regras muito claras, né? Os monges não podem ficar se batendo, claro. Mas num dado momento, ele se deu conta de que o que ele queria com aquilo? O que ele pensava? Qual era o fim daquela história toda, né? A segunda era até onde ele ia levar aquilo. Quer dizer, ele ia ficar um monge, outro noviço, e aí ele de repente se deu conta do apego ao ideal, né? Ele queria ser o melhor dos vegetarianos possíveis no ambiente do mosteiro onde ele não tem controle da alimentação. Ele pensou, nossa, isso aí é puro idealismo. Quer dizer, a nossa mente ela vai se alimentando de muitos ideais que ela mesmo cria. E que a gente acaba acreditando sem se dar conta, né? Então, por exemplo, a gente tem às vezes ideal da nossa própria prática, né? Quer dizer, a gente só vai praticar no momento em que está tudo exatamente perfeito. Eu não estou sonolento, está tudo quieto, aí aparece um pequeno barulho, a gente, nossa, já foi. Agora já estragou minha meditação, né? Mas aí o que eu acho legal que o Ajahn Sumedho chama a atenção, a gente observa a insatisfatoriedade, né? Observa, não foi perfeito? Observa esse... Como é que isso aparece na sua meditação, né? E o Ajahn Sumedho, ele tem, então, Sati Sapanchana como um ponto de referência, né? de capacidade, como alguém que está numa mureta olhando o mar, de distinguir como estão as ondas. Não precisa estar confundindo com o mar, né? Tem momentos de ondas bravias, mas vai ter momentos de uma calmaria que você vai poder atravessar bem. E ele basicamente insiste muito em duas formas de meditação. Uma é tradicional, da tradição da floresta, né? Que é a repetição do mantra Budo, né? Você fica, algumas pessoas fazem Budo, 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 Budo direto, né? Outras ficam inspira, Budo. O objetivo é simplesmente diminuir essa capacidade discursiva da mente, né? Classificatória. Você está lá meditando e de repente você vai classificando tudo. Ah, isso é um carro tem tal velocidade, eu vi um grito. Então, quando você não está pensando sobre os fenômenos, você só resta uma coisa a fazer, abraçá-los, né? Então você vai lá e abraça. Teve barulho, você abraça o barulho. Conta-se uma história do Ajahn Chah, do Rinpoche,
Porque na Inglaterra, um dos primeiros lugares de meditação era um lugar muito barulhento, numa rua que tinha uma casa noturna. Então entrava a música, o rock entrava, né? Lembra-se que é a época de Jimi Hendrix e por aí, né? E o Luang Por Chah lá, imóvel. E aí todo mundo assim ia ficando meio constrangido, abria um olho, né? Tipo, poxa, que chato que isso aconteceu, o Luang Por Chah. Nada disso, mas parece que o primeiro ensinamento foi você não precisa ir atrás dos sons, né? Você não precisa, quer dizer, o som acontece por si mesmo. Você que vai lá e se agarra a eles, né? E a outra, essa forma, aliás, de observar, apesar do mantra ser uma coisa tradicional na Tailândia, né? Observar sua mente é algo muito canônico. A gente encontra num sutra muito famoso chamado Anapanasati Sutra. E tem uma forma, quando a gente vai passando o texto, o Buda vai dizendo assim, quando o monge ou o praticante se senta, ele percebe, a mente está agitada? A minha mente está agitada. O Buda não disse, não, eu estou agitado, né? O que é isso? Não tem que ser assim. Não. Reconhece que a mente está agitada. Está passivo? Você reconhece que ela está passiva. E outra forma que o Ajahn Sumedho gosta muito de ensinar é chamado som do silêncio. Uma forma que ele chegou de maneira intuitiva. Ao que parece, ele estava na Inglaterra e começou a fazer caminhadas, né? Ele dava muitos ensinamentos a uma comunidade monástica que começava na década de 70. E num dado momento, no meio da noite, né, no frio, ele começou a perceber aquela vibraçãozinha do silêncio. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, né? Você percebe aquela vibração? E aquilo é um som, mas está silencioso, né? E ao mesmo tempo aquilo foi acontecendo. E ele começou a perceber que era algo que, como se fosse uma grande esteira sobre essa realidade, tudo acontecendo, e está ali aquele som, não sendo mal, bom, ruim, simplesmente acontecendo. E aí ele começou a desenvolver essa percepção desse som, né? Mesmo quando tivesse barulho, ele foi cada vez apurando a percepção até conseguir entender no meio dessa bagunça toda, né? Da vida condicionada. E ele começou a ensinar assim. Primeiro ele ensinou aos monges, né? Dentro na Inglaterra, depois aos leigos, porque era algo muito acessível, né? E parece que há outras tradições meditativas que também têm algo similar. Então ele achou assim, bom, isso é algo que os leigos podem fazer, né? Mas reparem, acho que o ponto fundamental que o Ajahn Sumedho dá atenção é de que a gente está sempre tentando buscar pontos fixos, imutáveis, né? Numa realidade que não vai ter muito, são sempre provisórios, né? Aliás, é muito interessante que tem o Mahaparinibbana Sutta, que é o grande discurso do Buda, né, quando já falecendo. Se não me engano, o Ananda, ele pergunta ao Buda assim, tipo, e agora, quem que vai liderar os monges, né? Reparem, as pessoas conviveram com o Buda, percebiam o ensinamento do Buda, mas eu acho que ali deve ter batido uma certa, né, dúvida. Como é que vai gerir isso, né? E o Buda diz duas coisas muito simples, né? Seja o Dhamma e o Vinaya os seus professores, né? Quer dizer, o Vinaya, a regra monástica, que para os leigos são, em certa medida, os 5 preceitos, e o Dhamma, o ensinamento, né? Quer dizer, o Buda não estabeleceu, não, vai ser fulano que vai ligar todo mundo, né? O Buda disse, não, o Dhamma a sua percepção que vai ser, quer dizer, a sua capacidade de apurá-la, né, corretamente. Então, é interessante que o Ajahn Sumedho chama a atenção para isso, né? Essa natureza, ela é impermanente, né? Mesmo que a gente queira atingir estados meditativos aprofundados, né, como o Dhyana, aliás, é muito interessante isso, né? Quando a gente começa a ficar logo curioso, nossa, o que deve ser o Dhyana, né? O que deve ser Samadhi? Mas o Ajahn Sumedho
em um outro livro tem uma formulação que eu acho ótima. Mesmo Dhyana, mesmo Samadhi são impermanentes. Então se concentra nisso, né? Quer dizer, acho que isso tira um pouco o peso da gente tentar intelectualmente resolver o que é o fenômeno. Aliás, nesse livro que eu estava lendo, né, A Consciência Intuitiva, ele define essa consciência intuitiva como um ponto central e imóvel de observação do fluxo dos fenômenos. Imóvel nesse sentido, você está ali e aquilo pode servir de referência, né? Tomando então essa consciência intuitiva como ponto de apoio, né, o Ajahn Sumedho diz uma coisa que eu acho que vale pra gente, eu espero que isso possa animar a nossa prática durante a semana, de que a gente não tem nenhum lugar para ir, né? A gente não precisa sair correndo do Brasil, né? A gente não precisa sair correndo das nossas realidades imediatas, mas a gente precisa abraçar tudo isso, né? Tudo que acontece, todos esses fenômenos com o nosso silêncio e com a nossa meditação. Então era basicamente isso que eu tinha para trazer para a gente, para a nossa reflexão.